Bem-vindos ao Pílulas do GA4. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre como validar a parte de performance de todos os canais. Vou mostrar para vocês sobre modelos e vou mostrar para vocês sobre os caminhos de conversão. Então aqui em publicidade, todos os canais, eu consigo ter uma visão geral em si da mídia. Aqui, quando eu falo mídia, pessoal, a gente está se referenciando à origem mídia mesmo, não específica mídia paga. Aqui eu tenho um geral de tudo. Então, a gente pode ver aqui que tem um gráfico mostrando, comparando todas as mídias, então eu consigo ter as informações relacionadas. Aqui a gente está vendo o grupo de canais padrão, e aqui gráfico de barra mostrando um pouco dos dados em si. Eu posso alterar aqui e trazer, por exemplo, para plataforma de origem, e aqui eu tenho manual Google Ads Not Set. O que acontece? O manual são todos os dados vinculados a dados que não estão integrados, por exemplo. Vocês podem ver que a gente tem um Not Set, que ele não referenciou a nenhuma origem, que representa que tem uma porcentagem. Tudo que vem vinculado ao Google Ads e o manual são todos os outros dados vinculados, tá? Então ele considera isso como manual. Aqui eu posso trazer, por exemplo, a origem em si. Então, estou trazendo os dados aqui referente à origem. Vocês podem ver que os outros gráficos aqui, eles também se atualizam. E aqui eu tenho a tabela com todas essas informações em si. Tá? Então, eu tenho origem, tenho conversão, custo dos anúncios. Hoje só existe integração com o Google Ads. Por isso que ele traz apenas aqui custo de anúncio vinculado ao Google. Eu tenho o custo de conversão em si do Google, receita e o retorno de investimento, que é o nosso ROI. Eu consigo ter aqui vinculado a origem do Google em si. Vou voltar aqui nos canais padrões. Vocês vão ver que a gente tem alguns nomes novos aqui. Vocês podem ver que a gente tem Cross Network, Paid Social, né? Paid Social, que é a parte de paga em si, voltadas às redes, né? Paga de pesquisa, o que ele não referencia, a parte de busca orgânica, a parte de social, né? De redes, né? Orgânica, e-mail. Então, ele faz esse agrupamento por canais, tá? O próprio Google estruturou isso dentro do via código. Tá para ser liberada uma opção que tu possa criar um grupo de canais padrões customizados. Então, por exemplo, a gente vai poder referenciar quais são as origens mídias dentro de cada um dos canais. E a dúvida que fica, mas o que é o Cross Network? O que é cada uma? O que cada uma dessas aqui está referenciando, tá? Eu vou deixar um linkzinho junto no vídeo, na descrição, uma referência sobre o grupo de canais padrões do GA4. Lá vocês conseguem ver todos esses nomes e o que cada um deles tem de informação, tá? Então fica mais fácil também a consulta. Então, bem tranquilo, mesma coisa dos filtros aqui, eu tenho só selecionado por Chase e eu posso aqui adicionar um filtro específico que eu quiser, tá? Então é possível também, beleza? Comparação de modelos, aqui a gente já entrou em atribuição, pessoal. O que é a atribuição em si, né? A gente nota claramente, às vezes, quando a gente vai olhar numa mídia, né? Eu vou pegar um exemplo, o próprio Google Ads, a gente vai lá e dá uma olhadinha, o valor que aparece lá no Google Ads é diferente do que o valor que está aqui, por exemplo, no GA4, ou que estava no Google Analytics Universal, né? Por quê? O GA4, ele trabalha com uma modelagem de dados voltada à atribuição, ou seja, conforme o uso do usuário dentro do site, ele atribui uma porcentagem daquela conversão para as mídias que o usuário passou. Por exemplo, o usuário acessou direto, mas não converteu. Ele foi lá e visualizou o produto só, ok? Daqui a pouco ele entrou pelo Facebook e adicionou o produto ao carrinho. E daqui a pouco ele entrou pelo Google Ads, foi lá e converteu. No Universal, a conversão estaria vinculada apenas ao Google. E a gente estaria trabalhando com a atribuição nas outras mídias.
mas a gente sabe que esse valor não batia corretamente, tá? Então, aqui na parte de comparação de modelos, no GA4, eu consigo enxergar isso. O quanto representou uma conversão de último clique, quanto representou uma conversão de primeiro clique, linear nas conversões, eu consigo ter tudo aqui. Por quê? Porque o GA4 faz essa atribuição. O GA4, através do modelo dele, ele faz essa distribuição. Então, dentro do algoritmo dele, ele configura lá e ele diz, ele acessou minha direto e visualizou o produto, eu vou dar 5% da conversão para mídia direto. Ele adiciona um novo carrinho. Opa, peraí, eu vou dar 40% de adição ao carrinho. Ele converteu em si, então eu vou lá e vou dar 55% para a conversão em si. Por isso que aqui, pessoal, a gente enxerga os valores, eles estão quebrados quando a gente está olhando baseado em dados. E quando a gente está olhando de último clique, primeiro clique, o valor sempre vai estar inteiro. Então aqui a gente tem a porcentagem de cada uma das... a gente consegue validar modelos. Então, tem último clique, primeiro clique, linear, com base na posição. É muito difícil utilizar, por exemplo, ele faz um cálculo em cima do primeiro e do último clique em si. Tempo de redução, então ele faz um cálculo através das atribuições configuradas dentro do GA4 para visualização, clique. Então ele faz isso aí. E a preferência do Google Ads, e o Google Ads sempre vai ser o último clique. Então eu consigo fazer essa comparação aqui. E aí a gente consegue, por exemplo, trazer aqui a origem mídia e visualizar. De último clique, por exemplo, de CPC, desses dados aqui, a gente tem 4.153 conversões. Mas baseado em dados no GA4, calculando a atribuição, ele considera que essa mídia tem 4.214,67. Então aqui a gente sempre vai ter a antiga conversão assistida do Universal. Aqui a gente tem esses dados melhorados, muito melhor em relação ao Universal, e ele fica muito mais próximo, tá, das mídias em si. Então aqui consigo ter essas informações e comparar modelos. Então eu vou conseguir comparar. Vamos pegar uma mídia aqui, primeiro clique, por exemplo. A gente já vê que se a gente for pegar pelo primeiro clique, o Google CPC teve 4.611. Ou seja, ela está maior do que a baseada em dados. Se eu for pegar por último clique, a gente tem um valor menor do que o baseado em dados. Eu consigo ter, entender um pouco mais quais são as mídias que o usuário está acessando primeiramente, qual realmente ele está convertendo, entender se, por exemplo, o usuário está vindo pelo Facebook, se ele está convertendo no Google, através de uma campanha do Google posterior, se ele está vindo, se ele acessou direto, mas depois ele foi buscar o produto e converteu através do Google Shopping. Então a gente consegue ter todas essas informações. E aqui eu posso adicionar, por exemplo, mais dimensões para puxar informação. Então posso vincular uma campanha aqui também. Posso trazer, entre outras informações relacionadas à sessão e ao usuário em si, tá? Então, isso aqui é bem legal, porque a gente consegue ter uma visão facilitada, consigo filtrar também, pesquisar aqui especificamente uma mídia só, se eu quero comparar, ou, por exemplo, eu posso trabalhar apenas a origem, posso trabalhar apenas a campanha, eu consigo ter todas essas informações aqui nesse relatório. Beleza? Então aqui, bem legal. Isso aqui é uma ferramenta bem legal, a gente tem utilizado bastante, tá? E a gente tem conseguido elucidar muitos problemas que a gente tinha anteriormente relacionados à atribuição. Então a gente consegue enxergar agora realmente como é que as mídias estão trabalhando, qual é o caminho em si que o usuário está fazendo. E para auxiliar isso, a gente tem os caminhos de conversão, que aqui a gente consegue enxergar, tanto através dos canais padrões, como que o usuário, por onde o usuário está chegando no site e por onde ele está convertendo. Então aqui ele distribui para mim, por exemplo, em 3 pontos de contato, que é o contato inicial, contato intermediário e o contato final. Então aqui, a gente pode ver que o primeiro contato do usuário foi através de uma mídia social paga.
Então, uma campanha que estava rodando no Instagram, uma campanha que estava rodando no Facebook, uma campanha em outra rede que tenha, a gente pode ver que ele teve o primeiro contato. Contato intermediário, a mesma coisa, tá? Então a gente pode ver que é uma proporção bem parecida aqui. Aqui a gente tem um aumento grande que ele não conseguiu vincular nenhuma dos grupos de canais. Tá? Então a gente consegue utilizar e ver quais são essas mídias aqui que não estão vinculadas. E a gente vê que no contato final ele converteu no Cross Network. O que é o Cross Network, né? Aqui tá lá naquela listinha que eu vou deixar para vocês, mas já adiantando, são campanhas de performance de Google Ads e campanhas voltadas a shopping inteligente, essas coisas, tá? Então a gente pode ver que o usuário ele teve um conhecimento através de uma rede social, por exemplo, né? Um anúncio pago de uma rede em si, mas converteu através aqui que a gente pode estar falando de uma campanha Pimax, pode estar falando de uma campanha de shopping em si, ele converteu através dela. E aqui embaixo eu consigo ter essa informação mais detalhada. Então aqui eu tenho por grupo de canais, e vocês podem ver que aqui teve vezes 2, vezes 4, vezes 3. O que é isso, tá, pessoal? É a quantidade de vezes de contato que o usuário teve nessa aqui para converter. Então, ele entrou 2 vezes pela Cross Network, dias até a conversão é um cálculo que ele faz, tá? Então, ó, aqui 0,61% do dia para conversão, levou menos de um dia em si. E aqui os pontos de contato até conversão, ou seja, ele teve 2,39 vezes contato em relação ao site para fazer a conversão em si. Então são os cálculos que o próprio GA4 faz, tá? Então vou pegar aqui uma origem, por exemplo, só para a gente comparar. Ó, no Google aqui ele tem o tempo de conversão 1,1 dias para fazer a conversão. E o ponto de contato aqui, ele teve 1,23, né? Isso é uma média de todos os usuários que converteram através da mídia Google. Direto, através de 2 acessos através da mídia Google. Então a gente consegue ter essa informação mais detalhada, tá? Então, um pouquinho sobre publicidade, a parte de atribuição é bem importante. Isso é uma melhoria muito grande do GA4, ajuda muito na decisão voltada à publicidade. E vocês conseguem ter mais informações relacionadas a isso, tá bom? Continuem assistindo então a Pílulas do GA4. Um abraço, até mais!